Bom dia, galerinha, mais uma aula de Geografia do 7º ano. Essa aula de hoje vai especialmente para o amigo Carlos, que no último dia 12 aí fez mais um ano de vida. Parabéns, Carlos, felicidades. Então, nós vamos ver na página 41, e vocês podem acompanhando aqui, já está anotado, ó, as atividades e do que atividades vocês vão fazer, tá? Que está aí da página 41 a 41 e 46 tem atividades. E do caderno de atividade, página 22 e 23. Então, tipos de clima. Tipos de clima no Brasil, ou melhor, vários geógrafos, né, tem vários conceitos de tipo de clima. E o que nós vamos seguir, no caso aqui da apostila, de José Bueno Conte. Como que ele classifica o clima do Brasil? Devido a essa extensão do Brasil no caso. Nós temos aí o nosso, que é o equatorial úmido, não é? Esse clima equatorial, devido à formação, né, dos rios, dos igarapés, ocorre muita evaporação, o que acaba ocorrendo aí muita precipitação, ou seja, muita chuva, né? Até mesmo na época do verão, como vocês viram ontem na aula que eu passei para vocês, que elas influenciam até em todo o Brasil, mas ocorre na nossa região as chuvas convectivas, né? Essas chuvas aí na nossa região, tendo uma média dos 3.000 milímetros por ano, né? Diferente do que nós vamos ver lá na frente, por exemplo, que é o semiárido, que vocês vão ver que a precipitação não chega a 1.000, tá? Durante o ano, beleza? O que nós podemos ver? Fala aí, João Wagner, sobre o clima equatorial semiúmido, né? Ele é muito semelhante ao equatorial úmido, porém tem uns períodos de estiagem, né? Tá? Mas é muito semelhante, que pega aqui os estados de Roraima, Amazonas e o Pará, a parte norte aqui desses estados, tá ok? Só a diferença é que ele tem um pouco menos de precipitação, tá? Mas é muito semelhante com o equatorial úmido, que é o nosso aí, onde estamos localizados, no caso Rondônia, tá ok? Então essa é a característica do equatorial úmido, né? E do semiúmido também, que se diferencia nisso. E o clima tropical? O clima tropical, né, ó, como está aqui, ó, entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, tropical. Esse tropical que abrange a região centro-oeste, né, parte do sudeste, ele vai ter o quê? As temperaturas sempre mais elevadas, devido até mesmo à maior incidência do sol. Então, as temperaturas sempre acima dos 16 graus, né? E quando cai essa temperatura? É quando vem, lembra da massa polar de ontem, ó, MPA. Então, quando ela chega no inverno, que vai derrubar a temperatura, né? Mas, normalmente, a temperatura sempre acima dos 16 graus. Tá ok? Outro item, tropical de altitude, um outro clima. Lembra, tropical. Então o que ele se diferencia do tropical que eu acabei de explicar? O de altitude é porque, né, vai ser que uma área elevada. Lembra, altitude, altura em relação ao nível do mar. Então é uma região formada por escarpas, por morros, né? O que acontece aqui, ó, que ela vem a Serra da Mantiqueira, do Espinhaço, do leste aqui do Espírito Santo até o Mato Grosso do Sul. E aí o que ocorre? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então vai ser um clima sempre mais ameno, né? Porque a cada 1.000 metros a temperatura vai cair 6,5 graus, né? Então isso é a diferença para o tropical de altitude, né? Que a temperatura vai ser mais diferenciada. Vocês viram aí na apostila, na página 43, a pergunta: costuma nevar no Rio de Janeiro? Imagina, neve no Rio de Janeiro. Ocorreu? Ocorreu, Ana Clara? Ocorreu, né? Vocês podem ver aí, em alguns anos, 1920, 1976, 85, 88, ocorreu neve. Mas o que precisa para ocorrer neve? O que precisa, Eduardo? Isso, né? Uma temperatura negativa. Mas só temperatura negativa? Não. Temperatura negativa, bastante umidade, né? Maior umidade e baixa pressão atmosférica. Isso vai ocorrer a neve, que é uma precipitação, né? Então isso vai ocorrer a neve, né? Diferencia um pouco da geada, né? Que a geada
né? Ela vai ter uma temperatura próxima a zero, só que não tem umidade, normalmente o céu vai estar azul, tá? E ela se forma já próximo ao solo, tá? Isso é a diferença para a geada. Então ocorreu, não é comum ocorrer, mas ocorreu, né, neve no Rio de Janeiro nesses anos, como vocês podem ver na apostila na página 43. E aí o tropical semiárido, outro clima tropical semiárido, já predomina na região do Nordeste. O tropical semiárido está um estágio acima do deserto. No caso, lembrando que nós não temos clima desértico no Brasil. Mas o tropical semiárido, então, lembra que eu falei lá no início, ó, comparando com o equatorial úmido, que tem uma precipitação de 3.000 milímetros anuais, aqui chega no máximo a 800. Tem locais que não chega nem a 500 ali na região nordeste do país, devido aos solos rasos, né, a pouca evaporação, né? Então o que eles têm? Eles procuram ter ali os açudes, hoje os poços artesianos, até a água da chuva é coletada na região nordeste do nosso país, no caso, tá? Então isso é um modo, né? É uma diferença de clima no caso, né, para a região nordeste, é o clima que predomina aqui na região nordeste, tá, do Brasil. E por fim, temos aí o subtropical. O subtropical já vai pegar aqui a região sul do país. Esse subtropical, ó, ele vai ter influenciado pela latitude, ó, latitude, lembra, ó, latitude, tá? Que é os paralelos. Como lembra que o maior incidência de sol próximo do Equador, então ao sul a latitude vai ser menor. Aqui na região sul, onde nós temos as estações do ano bem definidas. Verão é verão, outono, primavera, ou seja, verão é muito quente. Quando chegar o inverno é muito frio. Mas você quer viajar para o sul, que é frio, viaja no meio do ano, que é o inverno, em junho. Quer viajar no calor, viaja no fim de ano, que é verão. Tá ok? Então lá tem as estações bem definidas, tá? E aí, o que acontece nesse subtropical? Né? A incidência de sol vai ser menor. Curitiba, então se não tem muito sol, né, temperaturas vai diminuir. Sem contar também a MPA, a massa polar atlântica aqui, que influencia. E normalmente ocorre lá em junho. Curitiba é uma das capitais mais frias do Brasil. Por quê? Não entra só o fator latitude, né? Mas também entra o fator altitude, né? Que devido à sua elevação faz com que se torne mais fria, no caso, a cidade de Curitiba, capital do Paraná. Beleza? E para finalizar, temos o climogramas, que é na página 45 mostra o climograma para vocês fazerem esse climograma, tendo um exemplo que é a temperatura e a precipitação. E vocês têm aí para vocês fazerem, tá? Então vocês vão fazer para... O que analisa o climograma lá? Vai analisar a temperatura, a precipitação, tá? De cada local por mês. Então vocês podem ver aí na página 45, tá? Aí as atividades, como eu falei para vocês fazerem, e depois a gente vai estar corrigindo no caso, tá beleza? Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Fui!